Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar, porque Ele sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade, nossa vontade, nossa decisão. É o tal do livre-arbítrio que nós temos. Podemos abrir o nosso coração para Deus ou não, mas em sã consciência deveríamos todos ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu transmito diariamente a liturgia das celebrações católicas no mundo inteiro, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube, Paulo Roberto Maciel, além do Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos à liturgia de 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Como os olhos dos servos estão voltados para as mãos. Como os olhos dos servos estão voltados para as mãos do seu Senhor, assim os nossos para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. É o Salmo 122, versículos 2 e seguinte. Oração do dia. Rezemos. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador. E para que a celebração da Quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Levítico, capítulo 19, versículos do 1º ao 2º e do 11 ao 18. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça, não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo, não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão, repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que trecho bonito, hein, do Levítico. Agora temos o Salmo responsorial 19b, versículos 8º, 9º, 10º, 15º, refrão retirado do Evangelho escrito por São João, capítulo 6, versículo 63c. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Repitamos. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Repitamos. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Agora temos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz na vida, companheiro na partilha. Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Trecho de São Paulo Apóstolo, 2 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 2. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini,
liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Entrai na herança do reino, Mateus 25, versículos de 31 a 46. Nós podemos viver nossa religião como mendigos, tentando arrancar uma esmolinha de Deus, como se ele não fosse realmente nosso pai. O filho pródigo cometeu esse engano, chegou a propor ao pai que o tratasse como servo da casa, como se fosse possível a um pai deixar de ser pai. Podemos viver nossa religião como atletas, tentando exercitar os músculos das virtudes e, após o longo treinamento, vencer a Olimpíada do Espírito e subir no pódio, coroados com os louros celestes, com os anjos aplaudindo, é claro. Podemos viver nossa religião como alquimistas medievais, debruçados sobre velhos pergaminhos em busca da pedra filosofal. Uma vez dominado o secreto conhecimento das coisas divinas, tomaremos posse do céu num piscar de olhos. Pura mágica. De uma forma ou de outra, estamos longe da estrada real, nem mendigos, nem recordistas, nem iluminados. Cristianismo é outra coisa. O cristão, desde o seu batismo, foi adotado como filho. Já não é mais escravo, nem mesmo simples criatura. Na estatura de filho, o cristão tem direito à herança. Lembra-se de Abraão e de sua queixa ao Senhor Deus? Velho e sem herdeiros, sua herança acabaria nas mãos do escravo que vivia em sua casa, conforme o livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Mas apesar da gemedeira do ancião, Deus tinha outros planos que incluíam uma numerosa descendência para Abraão, culminando com o nascimento de Jesus. Isso devia ser bem claro para nós. Somos herdeiros de Deus. Em Jesus Cristo, Filho do Pai, enxertados em seu corpo através da Eucaristia, o que espera por nós é uma herança que não se traduz absolutamente em valores materiais, objetos, terras e rebanhos. Nossa herança é o próprio Senhor. Mas nossa herança é típica, diferente de todas as outras. Os outros herdeiros devem esperar a morte do pai para terem acesso à herança. Em nosso caso, já não há nada a esperar, afinal, Jesus já morreu por nós. Isto quer dizer que podemos tomar posse da herança desde já, aqui na terra, ainda que de modo parcial. Já é possível viver nossa condição de herdeiros em nosso dia a dia, fruindo o amor infinito que o Pai derrama sobre todo homem que vem a este mundo. Se eu fosse Deus e Pai, ficaria muito chateado com essa desesperada multidão de mendigos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é minha herança e minha parte na taça. Salmo 16, versículo 5. Agora vamos aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 27 de fevereiro é dia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, clérigo passionista. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores é o santo dos jovens. A cada ano, 100 dias antes dos exames, centenas de estudantes dirigem-se a São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, no santuário a ele dedicado na ilha de Gran Sasso. Amante da vida mundana, escolheu mais tarde consagrar-se a Deus. Morreu em 27 de fevereiro de 1892, aos 24 anos de idade. São Gabriel, no século Francesco Possenti, nasceu em 1º de março de 1838 em Assis, de uma família abastada.
11º dos 13 filhos. Em casa o chamam Tchequino. E desde pequeno aprende a rezar como se ensinam os pais que transmitem a ele uma grande fé. Seu pai, Sante, funcionário do Estado Pontifício, depois de vários cargos, é nomeado assessor em Spoleto e para lá transfere-se com toda a família. Pouco tempo depois, morre a sua mãe. Tchequino tem apenas 4 anos e quem o assume são sobretudo sua irmã Maria Luísa e a governante. Estuda com os jesuítas, onde cresce sua devoção mariana, já transmitida a ele pela educação religiosa recebida, e no ambiente do colégio medita sobre a vida de Cristo e sobre o contraste entre valores evangélicos e o mundo. Desde adolescente chama a atenção pela sua exuberância, elegância e vivacidade, além do caráter espirituoso. Tem ótimo desempenho escolar e frequenta com prazer a alta sociedade spoletina. Sente-se também atraído e fascinado pela vida religiosa, mas ama os divertimentos, frequenta salões de dança e teatros e lê romances com voracidade. Os diversos lutos familiares o marcam profundamente. Em 1885 morre de cólera a irmã Maria Luísa. Francisco é muito provado pela sua perda, reflete sobre a inconsistência das alegrias humanas e volta a pensar na vida religiosa. Mas seu pai procura dissuadi-lo. É 22 de agosto de 1856, o último dia da 8ª da Assunção, quando pelas ruas de Spoleto realiza-se a procissão com a imagem de Nossa Senhora venerada na catedral. Francisco está em meio à multidão de fiéis e, no momento em que o ícone está diante dele, percebe claramente a Virgem dirigir-lhe as palavras: Francisco, não entendeste ainda que esta vida não é feita para ti? Segue a tua vocação. 15 dias mais tarde, deixa Spoleto. Tem 18 anos. Para em Loreto, para rezar e conversar com Maria, e em Morrovale, pede para ingressar nos passionistas. Quando o noviço escolhe ser chamado Gabriel de Nossa Senhora das Dores e assim descreve aos seus familiares a sua nova vida na comunidade religiosa. Abre aspas. O contentamento e a alegria que sinto dentro desta casa é quase indescritível em comparação com os divertimentos que tinha lá fora. Não trocaria um quarto de hora passado aqui dentro em oração diante de Nossa Senhora por um ano ou o tempo que fosse, cheio de espetáculos e de passatempos de Spoleto. Realmente, a minha vida está repleta de alegria. Fecho aspas. Em 22 de setembro de 1857, professa os votos e em julho de 1858 transfere-se para Pieve-Torina, a fim de aperfeiçoar os estudos de filosofia e iniciar os de teologia para o sacerdócio. Lá multiplica as práticas ascéticas, continua a cultivar a devoção por Nossa Senhora das Dores e se dedica aos pobres. Em 10 de julho do ano seguinte, é enviado ao convento da Imaculada Conceição, na ilha do Gran Sasso, em preparação à ordenação. Em maio de 1861, Gabriel recebe em Penne as ordens menores, mas a sua saúde é instável. Emagrecido, tomado pela febre, por dificuldades de respiração, além da tosse e dores no peito, é diagnosticado com tuberculose. Morre em 27 de fevereiro de 1862, aos 24 anos, comprimindo contra o coração a imagem do crucifixo com Nossa Senhora das Dores.
Olha que história, né? De um santo da igreja. Outro santo, São Gregório de Narek. Ele é santo do dia 27 de fevereiro. Para São João da Cruz, religião e poesia eram inseparáveis. Este santo armênio, São Gregório de Narek, foi monge, erudito, filósofo e místico. Toda a sua vida foi um colóquio livre e direto com o Deus da luz. O Papa Francisco proclamou doutor da Igreja em 2015. Gregório de Narek nasceu entre 945 e 951 em Vaspurakan, na Armênia histórica. No seio de uma família de eruditos, após a morte prematura de sua mãe, seu pai, Khosrov, foi nomeado arcebispo de Andzevatzik. Por isso confiou a educação do pequeno Gregório ao seu tio Ananias, médico, filósofo e abade do mosteiro São Basílio de Narek, uma escola famosa de sagrada escritura e patrística. Além da Bíblia, o jovem estudou os poetas e filósofos do helenismo, foi ordenado sacerdote e depois, como abade, reformou Narek. Gregório era contemplativo, mas não isolado dos acontecimentos políticos e eclesiásticos da sua terra e de seu tempo. Sua fama ultrapassou os muros do mosteiro. Assim, a pedido do príncipe Gurgen de Andzevatzik, fez um comentário sobre o Cântico dos Cânticos. E a pedido do bispo Stepanos, escreveu a história da Santa Cruz de Aparanque. No entanto, adaptou seus sermões e hinos para catequizar o povo. Para compreender seus ensinamentos mariológicos de particular importância, compôs os louvores à Santíssima Virgem, nos quais apresenta a Imaculada Conceição de Maria com um estilo tocante em que se percebe a saudade que sente da figura materna. No fim de sua vida, Gregório escreveu o Livro das Lamentações, tão popular e amado na Armênia, que sua leitura era obrigatória para crianças em idade escolar, depois de aprender o alfabeto. Gregório faleceu por volta do ano 1010, em Narek, onde seu túmulo, lugar de peregrinação por 8 séculos, foi destruído junto com o mosteiro durante o genocídio de 1915 e 1916. A obra de São Gregório de Narek, escrita há 1200 anos, continua sendo um modelo universal de literatura e espiritualidade. O autor inventou uma espécie de oração fúnebre grega em sequência sobre uma alma em extremo perigo e um opúsculo com uma corrente de orações. O ritmo e o número aos quais recorri no poema anterior, diz ele nas Lamentações, não tinham outro objetivo senão de agradar a dor, ou melhor, de agravar a dor, a lamentação, a nostalgia, a amarga ladainha das lágrimas. Logo, em cada frase, retomarei o mesmo método, como anáfora e epístrofe, fazendo com que tal repetição possa representar fielmente o espírito e a força vivificante da oração. São Gregório é um inovador, porque liberta a palavra interior de todos os cânones de expressão regulados pela tradição filosófica ou religiosa de seu tempo. Assim, restitui ao espírito seu direito de se expressar sem restrições, entrando em um diálogo direto com Deus, que exclui todo e qualquer dogmatismo, exceto da liberdade. Trata-se de um diálogo onde a solidão do ser humano e o silêncio expressivo de Deus se entrelaçam e se completam mutuamente. Uma vinda de Deus na linguagem que demonstra as limitações da linguagem para se aproximar ao divino. Nos 95 capítulos ou orações das Lamentações,
O monge filósofo torna-se um representante solidário de todo o gênero humano, perdido no labirinto do pecado e angustiado pela falta de amor, mas em constante tensão por alguma coisa que não pertence ao mundo onde ele vive, a ponto de se abandonar à misericórdia do Deus da luz, cuja proximidade é imediata. A sua herança foi colhida pelos poetas armênios do século XX, em um período onde era extremamente difícil colocar o ser humano à frente de qualquer sistema. Em 12 de abril de 2015, por ocasião de sua proclamação como doutor da Igreja, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos armênios, dizendo: São Gregório de Narek, monge do século X, mais do que qualquer outro, soube manifestar a sensibilidade do vosso povo, dando voz ao clamor que se torna oração. São Gabriel de Narek, aliás, São Gregório de Narek, é um dos santos do dia, e São Gabriel de Nossa Senhora das Dores também é um santo do dia. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa também, do hebraico para o português, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você suplica, se for para o seu bem. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus para o português, significa Vinde, Senhor Jesus. Nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Nós católicos colocamos a tônica na última sílaba. Não importa a pronúncia ou o significado mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos irão para o céu e, infelizmente, muitos irão para a tormenta eterna. Só irá para a tormenta eterna quem o quiser, porque a graça de Deus está aqui na terra para que nós nos apoderemos dela, tomemos posse. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, participante do Deus único e trino, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus morreu e ressuscitou por nós. Nós só temos que abraçar essa graça para termos a vida eterna. Viver em simbiose com Deus para todo sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.